Estamos de volta com o segundo bloco do Ação Nacional. O tema de hoje é luto coletivo e quem responde às nossas perguntas são a psicóloga Andréa Elisa Garcia e o psicanalista e especialista em comportamento Edson de Paula. Bom, você falou uma coisa, Andréa, no bloco anterior, sobre a questão de relações a perdas. Há diferentes formas de relação a perdas? De reações? De reações. Sim, há diferentes formas. Essas fases são clássicas, né? Como o Edson havia lembrado. Negação, a raiva, a barganha. A barganha costuma acontecer não muitas vezes em casos de morte, mas quando você está acompanhando um processo de terminalidade, por exemplo, de um familiar. Ou quando alguém recebe uma notícia difícil, como um diagnóstico de câncer, alguma coisa assim. A pessoa entra num processo de tentar prometer alguma coisa para Deus, nunca mais vou fumar se eu me curar dessa doença. Ela começa a negociar. Negociar, são negociações. E quando esse processo, a pessoa vai percebendo que a negação não se sustentou porque a situação foi transcorrendo e ela foi tomando contato com a realidade. A raiva também não resolveu a situação, a barganha também não resolveu. Sim. E aí ela tende a evoluir para essa fase de depressão. Só que essas fases, elas não são necessariamente em ordem linear. Algumas pessoas vivenciam as fases de maneira simultânea ou não vivenciam uma ou outra. Existe uma ideia de que... hoje tem muitos artigos científicos publicados sobre luto na gestação, luto materno, luto paterno, luto infantil, lutos coletivos, lutos por mortes trágicas. Hoje tem artigos científicos sobre tudo isso, né? Aqui no Brasil a gente tem um grupo de pesquisadores na PUC de São Paulo, que é um dos maiores, o maior grupo de estudos sobre luto no Brasil, que tem feito um trabalho muito importante, inclusive nos acidentes aéreos, né? E além de fazer um trabalho de acolhimento às vítimas e de atendimento psicológico a familiares e sobreviventes e vítimas, eles têm produzido bastante material científico também que serve de suporte para quem vai trabalhar com essas pessoas enlutadas, né? Então, em termos de reação, uma coisa que a gente costuma sempre dizer, num caso de luto coletivo, eu uso o seguinte exemplo com os meus alunos. Se você está assistindo um jogo de futebol em casa sozinho, do seu time, e ele faz um gol, você comemora sozinho, mas comemora de um modo mais discreto, porque afinal você está ali sozinho com a televisão. Sim. Se você está no estádio, vai lá para você ver, né, aquela energia vai te contagiar de uma tal forma e a sua comemoração vai ser muito mais entusiasmada. Isso acontece para alegria e acontece para tristeza. Então, você começar a assistir na televisão frequentemente a exposição de uma situação trágica, sofrida, seja um acidente aéreo, um incêndio, ou às vezes a gente vê, atualmente a gente tem visto muitas situações, os refugiados de guerra. A gente assiste aquelas cenas, aquilo é uma situação de crise, né? Uma crise humanitária de proporções. E você fica comovido com mundiais. Aquela situação, você quer, Sim. Como é que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, né? E não sabe como, né? Sim. Exato. E aí algumas pessoas partem para a ação, outras vão ficar mais paralisadas. Essa paralisação não tem um tempo muito demarcado, não, né? Eventualmente, uma atenção psicológica vai trazer um suporte para essas pessoas. A gente costuma evitar dizer que sempre vai trazer a solução. Nem todo mundo vai precisar de um suporte psicológico, algumas pessoas vão conseguir elaborar com seus próprios recursos, nem todo mundo vai precisar de um suporte médico. Mas quando essas reações se prolongam, seria interessante. É uma questão também de apego e desapego. Perfeito. Porque em alguns momentos você fica apegado, e a palavra seria bem essa mesmo, quando há uma questão de luto, na questão da perda, a pessoa fica fixada, muitas vezes, num momento de passado agradável, numa situação agradável ou numa situação conflitante. Então ela fica com a mente dela fixa naquele ponto e muitas vezes ela regride, inclusive. Há uma regressão também psíquica na pessoa no momento do luto, onde ela começa a reviver toda a vida dela, os momentos que ela passou com a pessoa que acabou de deixar esse mundo. Então, existe todo um trabalho feito no luto aqui para que você possa também equilibrar essas coisas que são importantes, positivas, mas também entender que existem os momentos de conflito. Então, o luto ele tem que ser uma ruptura também para o crescimento da pessoa.
Essa pessoa precisa se desapegar de algumas coisas para iniciar em outras coisas na sua vida. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas tendo reações diferentes no momento de um velório, coisas desse tipo. Tem pessoas que não conseguem nem parar de pé, desmaiam, tem umas reações meio assim. E outras não, outras conseguem, e outras nem choram. Exato. Sob o ponto de vista da antropologia, por exemplo, você vê algumas culturas, essa questão da iniciação. E a iniciação sempre é a partir da morte, é interessante isso. Rompe-se algo, morre o antigo e nasce o novo. Então, existe até um vídeo na internet de uma criança em que a mãe, ela está ali com um peixinho, né, que acabou de morrer, e ela tem 2 anos de idade, e a mãe pede para que ela, né, faça o luto desse peixinho, ela joga ali no vaso sanitário, dá descarga, e ela começa a chorar naquele momento. Então, importante esse trabalho de entender o ciclo da vida, onde começa, é o fato da irreversibilidade, que é o segundo fator da morte, né? A morte é universal e é irreversível. O que acontece é que, por exemplo, no caso de crianças, né, enlutadas, uma criança que perdeu alguém muito próximo, né? A criança muitas vezes usa a seguinte expressão: fulano vai voltar, eu sonhei com fulano, eu sei que ele está por aqui. E muitas vezes as pessoas confundem esse tipo de reação com uma sensibilidade especial ou com algo assim. Nos estudos sobre luto, os pesquisadores chegam à seguinte conclusão: a criança ela tem que conseguir assimilar exatamente essas duas características do processo de morrer que você destacou, a irreversibilidade e a universalidade. Ela percebe que a morte é universal relativamente cedo, mas que a morte é irreversível, ela vai perceber por volta dos 9 anos de idade. Então, uma criança de 5 anos que, o papai vai voltar, ou a mamãe vai voltar, é natural, porque ela não percebe que ela está acostumada, o papai sai para trabalhar, mas ele volta. Então, esse desaparecer para ela é quase como uma morte, mas ele volta. Então, ela está acostumada com esse ir e vir. Vai e vir. Né? Vai e vem, e o que acontece é que, como você bem disse também, em diferentes culturas tem diferentes maneiras de se enfrentar. Né? Algumas pessoas vão ter, eventualmente, um comportamento mais exacerbado, outras são mais contidas, mais introvertidas. E não há como se generalizar. Né? O luto é um fenômeno que tem alguns elementos que são universais, que são essas reações, mas não tem como se generalizar. Até falando isso, né? Há pessoas que não conseguem nem chegar próximas do caixão, não conseguem nem chegar próximas de um velório, tem né, arrepio disso e tal. Tem um tratamento, existe como se trabalhar isso com a pessoa? Porque chega a esse ponto. E eu também, outra pergunta também, já ouvi comentários de, não, criança não pode levar no velório. Né? E eu, desde pequeno, minha mãe sempre me levou. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso daí. Né? Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Há opiniões muito divergentes, né, sobre esse fato de como lidar com o luto e com a criança. Alguns especialistas costumam indicar que você deve ter um diálogo aberto e franco com a criança e entender o sentimento dessa criança no momento da morte. O que ela entende pela morte. Porque a criança, ela tem, até como a Andréa disse, até os 8 anos de idade, a formação de mundo dela é muito concreta, tudo é muito factual. Ela acredita no Papai Noel, ela acredita no coelhinho da Páscoa. Então, se você disser para uma criança, por exemplo, olha, o seu vovô agora está morando lá nas estrelas, foi morar lá com Deus, ela acredita. E ela acha que está no céu. Ela acha que ele está lá na estrela mesmo. Ela vai acreditar porque ela não entende a subjetividade na comunicação. Ela leva tudo ao pé da letra. Então, a ideia é essa. Vai depender muito do sentimento do pai, da mãe, da família, daquele contexto, em poder lidar com essa criança no momento da morte. Primeira coisa é fazer com que essa criança entenda o ciclo da vida. A vida você nasce, você cresce, você fica doente e você morre. Tanto que ao incentivo de animais de estimação, então de você já lidar com essas questões. E mesmo o Walt Disney, o grande Walt Disney, nos desenhos, né? Você vê um Bambi, por exemplo, já trata de uma situação de morte num desenho infantil, Rei Leão, por exemplo. Rei Leão, ia falar isso. Então, vai muito de como o pai e a mãe reagem
e como eles lidam com essa situação. Mas sempre tem que ter um diálogo franco e entender o mundo da criança. Se ajoelhar perante ela, entender, se conectar e olha, você sabe que isso está acontecendo. Mostrar o sentimento é importante também, para não ficar, olha, meu pai e minha mãe não choraram naquele momento. Então, alguns especialistas dizem que é importante que se veja ali o funeral, o velório, que tome contato com aquilo e que perceba que terminou o ciclo. Perfeito. Eu queria destacar duas questões a esse respeito. A gente existe uma teoria que é de um historiador francês, que é o Philippe Arrier, por volta da década de 70, ele fez um estudo sobre a relação do homem com a morte desde a Idade Média. Então, ele tem um tratado muito interessante sobre esse assunto. Ele diz que a primeira relação do homem com o processo de perda, ele chamou de morte domada, porque era tão comum se morria muito cedo na Idade Média, as crianças morriam muito, então dificilmente uma criança vingava. Não, até nos nossos avós, eu me lembro que minha tia falava muito, falava assim, essa criança não vingou. Sim. Né? E era uma coisa tão assim meio que natural. Eles falaram, essa criança não vingou, filho. Infelizmente tive 7 filhos, mas vingaram só 5. Isso mesmo. Eu falei, eu começar é engraçado se você ouvir os mais velhos, né, falando isso daí, pessoas com acima de 80 anos, né, que viveram isso. Como era muito comum, ficava realmente banalizado, por isso ele chamava morte domada. Nesse momento, as crianças participavam dos rituais, quando alguém estava morrendo, ele chamava as pessoas do seu convívio e dava algumas tarefas. Olha, seria importante que você seguisse tal projeto meu. Então, as crianças e o contexto social acompanhavam o moribundo nessas suas despedidas finais, né? E com a evolução da medicina, com a criação dos hospitais, a primeira coisa que aconteceu é que o processo de morrer foi transferido da casa para os hospitais. Hoje em dia, pouco se morre em casa. Agora está começando um movimento de volta para se morrer em casa, entendendo como uma qualidade de vida. Mas as pessoas morrem em hospitais, basicamente, né? Se estão doentes, vão para um hospital. Se não foi um acidente, uma tragédia. Tem pessoas que falam, ainda bem que morreu no hospital. Ainda bem que não estava em casa, não quer ficar com a lembrança. Às vezes até isolado, do convívio ou às vezes numa UTI, sem tanto contato. E aí ele chamou esse novo fenômeno de morte interdita. E essa morte interdita, ela justifica também esse afastamento das crianças do processo de morrer. Então, eu não conto para as crianças, eu não levo a criança para ver um funeral. Então, o que a gente costuma dizer, se a criança tem curiosidade, é preciso levar e mostrar. Para ela, é mais importante que ela enxergue concretamente onde é que estava o pai dela, por mais que seja difícil, né? E que depois esse sentimento seja acolhido, seja trabalhado com ela, do que ela ficar criando fantasias a respeito de para onde foi essa pessoa que morreu, né? Exato. Porque essa questão do ritual, ela tem um peso muito significativo no enfrentamento do luto, né? Quando, por exemplo, aquele avião da Air France que caiu no mar, né? Os corpos não foram resgatados. As famílias das vítimas ficam num estado que a gente costuma chamar de suspensão, porque não foi possível ritualizar aquela perda, não foi possível fazer um velório de corpo presente. Verdade, tem né? esse fato aí que Então, parece que fica em aberto. Será que morreu mesmo? Alguns podem evoluir até para um estado de fantasia e de pensar achar que vai aparecer a vai qualquer aparecer, momento, está em alguma ilha, alguma coisa assim, né? Então, se não há possibilidade de um rito concreto, de um velório, de um enterro, de um sepultamento concreto, nós da psicologia temos uma tarefa muito importante, que é criar possibilidades de fazer um ritual simbólico. E ele funciona. A simbolização através do ritual funciona muito bem. Então, cria-se uma situação, que foi o que a Chapecoense fez também, né? Mesmo antes dos corpos chegarem, eles já estavam reunidos em velório, em oração, colocando as imagens, as camisas dos jogadores de futebol. Então, esse processo, que a princípio toma uma proporção muito grande por ser um luto coletivo, a presença da comunidade acaba, num segundo momento, sendo um fortalecedor. Essa solidariedade, essa possibilidade de ritualizar, mesmo que simbolicamente, ela vai trazendo um alento para a dor. Sem dúvida. Num segundo momento. E eu vou perguntar a respeito disso, até aprofundar esse assunto no próximo bloco. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já.